Cadê os 3 Superman que o Greg Berlanti prometeu? E o Tom Welling? Por que o Tom Welling não voltou para Crise nas Infinitas Terras? O que aconteceu? Ei, você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do X-Manteiga. Eu sou o Dinho e hoje eu tô aqui para falar do assunto que não para de chegar DM para mim nas redes sociais do X-Manteiga, nas minhas redes particulares, nas redes do canal. Aqui todo mundo tá perguntando: Dinho, eu quero saber a sua opinião. Por que o Tom Welling não apareceu? Cadê os 3 Superman que o Greg Berlanti prometeu? Eu tenho uma resposta para isso e ela é incrível. Não sai do vídeo que você vai gostar. Antes de continuar, eu quero pedir para você deixar aqui embaixo um emoji. E eu sempre, quando eu falo do Superman, eu peço para você deixar um S. Se você não achar o emoji do S, não tem problema. Deixa um S do seu teclado mesmo. Bem, vamos lá. Esse vídeo, ele vai soar assim mais como um textão, digamos assim. Eu não costumo fazer muito esse tipo de vídeo, mas eu acho que eu preciso falar. Como fã do Superman, que eu tenho me colocado aqui há anos já, fazendo vídeos sobre o herói, eu quero mesmo dizer para vocês o que eu senti com tudo que foi prometido e também com o que foi mostrado em Crise nas Infinitas Terras sobre esse, que é o meu super-herói favorito. Primeiro vamos falar das partes boas, depois eu vou começar a entrar um pouco nas críticas e também vou dar minha opinião sobre o Tom Welling, né? Por que ele não voltou. Primeiro que tudo que foi tratado com o Superman eu gostei, porque foi muito interessante, porque o Superman do Tyler Hoechlin foi mostrado lá no início do crossover em Argo, junto com o Jonathan Kent, com a Lois, já preparando para a série dos dois que a gente vai ter ainda o piloto nesse ano. Depois a gente teve a aparição do Superman do Brandon Routh, que é o Superman do Christopher Reeve, mas ali ele foi adaptado para o arco do Reino do Amanhã. No Reino do Amanhã, o Superman perde vários entes queridos dentro do planeta Diário, quando o Coringa mata todo mundo lá. Acaba matando a Lois, o Perry White, o Jimmy Olsen, e aí esse é um dos motivos até pelo qual o Superman fica recluso, e aí ele vai para o campo, ele fica lá um tempo, só crescendo cada vez mais, ficando mais forte, porque ele vai absorvendo mais energia solar. Trazer esse Superman para Crise nas Infinitas Terras foi interessante, porque mostrou como ele ficou daquele jeito, o que significava o símbolo da Casa de El tá preto aqui no meio, né? Para muitos foi uma versão melhor até do que o Brandon Routh fez em 2006 no Superman Returns. E aí acabou terminando com um final feliz quando a Terra dele foi restabelecida ali na Terra 96. E o outro ponto que me deixou muito feliz foi a participação do Tom Welling. No crossover do ano retrasado, que foi o crossover Elseworlds, a gente viu os nossos heróis indo até a fazenda do Tyler Hoechlin, só que era a fazenda de Smallville, né, na Terra 38. Então tocou ali a música Save Me. Foi uma grande homenagem a Smallville, né, porque a gente viu a fazenda dos Kent mesmo da série, mas aqui a gente volta para lá, só que na Terra 167, que é a Terra em que esse Superman está vivendo. A participação do Tom Welling não tem nada demais, assim, é mais um bate-papo dele com a Iris, o Superman do Tyler, e a Lois Lane. Mas o que trouxe uma grande pulga atrás da orelha para muitos fãs, tanto que a gente teorizei aqui no canal, fiz um vídeo sobre a Kryptonita Azul e tal, foi a aparição do Lex Luthor, e quando ele traz a Kryptonita para matar o Clark Kent do Tom Welling, ele acaba não tendo êxito porque o Tom Welling diz que abriu mão dos poderes dele. A Kryptonita Azul, ela tira os poderes do Superman, né? Pelo menos por um tempo, enquanto ele tá com ela ali, e eu fiz uma teoria de que estaria no relógio, né? O relógio azul seria a Kryptonita Azul. Porém, tem uma outra Kryptonita que pode tirar os poderes de um kryptoniano, e essa é uma Kryptonita que leva para sempre esses poderes, que é a Kryptonita Dourada. Mas eu quero falar dela em outro vídeo, quem sabe, porque independente do que aconteceu com o Tom Welling em Crise nas Infinitas Terras, a gente não vai parar de falar de Smallville aqui no canal, então eu quero trazer muitas coisas ainda. É uma participação pequena, mas é uma participação que me agradou. Principalmente tem aquele momento dele com a Erica Durance, né, que fazendo a Lois de Smallville, que para mim é a melhor Lois Lane de todos os tempos. A gente vê que os dois têm as filhas, né? A Lois chama ele por causa das meninas. É muito legal saber que esse Clark teve um final feliz.
Já vamos aproveitar e entrar na polêmica. Muita gente me perguntou, mas... Foi só isso, a gente queria ver ele voltando como Superman. E aí, eu queria jogar um balde de água fria em você, se você me permite, mas eu tenho que fazer isso. Em nenhum momento, a CW, o Greg Berlanti, que é o produtor, e o próprio Tom Welling prometeu que nós veríamos o Clark Kent do Tom Welling como Superman. Em nenhum momento. O próprio Tom Welling, por mais mentiroso que ele tenha sido em alguns anos aí, falando que nunca ia participar, que não ia voltar, ele disse que tinha uma participação pequena. E nisso ele não mentiu, realmente foi uma participação pequena. Mas ele sempre deixou claro que ele interpretou Clark Kent. Ele não interpretou o Superman. Tanto que quando ele usa o manto, definitivamente, ele está estabelecido em Smallville como Superman, a série acaba. Então eu queria dizer pra você, tudo que foi falado dele se transformar no Superman, de ele colocar o traje ou não em Crise nas Infinitas Terras, foi eu e você que inventamos. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, porque esse é o nosso papel como fã. Queria dizer que eu sou fã igual vocês. Eu queria muito que o Tom Welling voltasse para fazer uma participação. Claro que eu queria, eu ia adorar. Eu fiz várias teorias aqui no canal sobre isso, mas nem sempre as coisas acontecem como a gente quer e nem sempre a gente acerta numa teoria. Eu vi algumas pessoas comentando no vídeo que eu falei lá da Kryptonita Azul, ele errou, não sei o que lá. Errei. E qual o problema errar? Não tem problema nenhum, eu não sou o produtor da série, eu não sou o roteirista. Ia ser, tipo... muito legal se eu acertasse, mas o fato de eu não ter acertado não tem problema nenhum. E você também. A gente cria muito uma expectativa porque a gente gosta daquilo e a gente quer ver. Tudo bem a gente criar essas teorias, tudo bem a gente criar expectativas, não tem problema nenhum. E a vida que segue. Quem sabe com esse papel agora, com o burburinho de nós fãs, querendo que ele volte mesmo a ser o Superman, em algum momento isso possa acontecer. Não aconteceu dessa vez. Mas, tudo bem, não foi prometido isso pra nós. Vocês conseguem me entender? Dinho, mas o Greg Berlanti disse numa entrevista que ia ter uma cena com 3 Superman. Aí ele falou mesmo, eu já coloquei essa entrevista aqui no canal, e aí rolou uma mentira. Da mesma forma que o Tom Ellis disse que não ia participar do crossover como Lucifer, e acabou aparecendo. Só que aqui rolou o inverso, né? Não aconteceu o que o Greg Berlanti falou. Aí eu já acho que é também uma questão de marketing. Eu até entendo porque eles estavam guardando, né, em segredo a participação do Ezra Miller, e isso funcionou muito, porque deixou todo mundo assim muito ansioso. Fica a dúvida se eles não gravaram essa cena com os 3 Superman, e quem sabe a gente vai ver isso no futuro, sei lá, ou realmente ele quis falar isso para despistar a gente. E deu certo, né? Só que precisamos entender, e eu como fã do Superman preciso falar isso, o Arrowverse nunca explorou tanto o Superman. Seria estranho eles fazerem isso em Crise nas Infinitas Terras. Por mais que eu quisesse ver isso, estou deixando bem claro, eu queria ver os 3 Superman. Na Crise dos quadrinhos isso existe, eu já falei, fiz vídeo falando sobre isso aqui. Mas não aconteceu e tá tudo bem, porque a gente precisa entender um pouco o que foi construído até aqui. Dentro do Arrowverse, o Superman do Tyler Hoechlin apareceu bem depois em Supergirl, nunca teve uma grande menção a ele, e é um Superman estabelecido, com muitas vitórias, já teve muitos problemas também, principalmente com o Lex, mas ele está estabelecido. Agora na série dele, pode começar a desenvolver algo maior, mas até Crise nas Infinitas Terras, a gente não tinha esse Superman, né? Então, o Superman do Brandon Routh foi enganado lá pelo Lex e acabou a participação dele. O Tom Welling fez aquela pequena participação e o Tyler quase nem abre a boca, né, na última parte do crossover. Porque pro Arrowverse, nesse momento, ele não é relevante. É a forma como eles decidiram trabalhar esse super-herói nesse momento. E eu acho que a gente tem que respeitar, por mais que doa como fã. Outra coisa que estavam especulando muito. Seria muito legal que o Superman do Tom Welling ou qualquer Superman desse o golpe final no Antimonitor como é nos quadrinhos. Eu repito aqui, nunca foi estabelecido um Superman dessa magnitude, desse tamanho para enfrentar o Antimonitor. Então era muito mais condizente que quem fizesse isso fosse o Oliver Queen. E foi o que eles fizeram. No final de tudo, eu acho que a gente precisa aprender
a entender um pouco a visão dos produtores, dos roteiristas, de quem está por trás do trabalho, tentando ver o que essa pessoa lá no fundo quer mostrar, do que a gente ficar cego com o nosso olhar de fã e parar de ficar dando ingestão de nostalgia, sabe, para que seja feito algo que a gente quer. Então, eu acho que se a gente for parar para pensar em como funcionou toda a crise, desde quando até começou o Arrowverse, tudo fez sentido nesse último episódio de Crise nas Infinitas Terras. E realmente é esperar agora para ver o que eles vão fazer com o Superman. Tem muitos boatos aí, tem muitas coisas para acontecer. Eu mesmo já falei várias vezes que eu acho que foi uma sacanagem da Warner não ter feito nada do Superman nos 80 anos do herói, né? Porque era uma data importante, só teve lá a animação A Morte do Superman, que é muito incrível, mas eu achei pouco. Tinha que ter tido um filme, ou tinha que ter começado uma nova série ali, ou tinha que ter feito, sei lá, um crossover para falar dele. Sei lá, eu acho que a Warner poderia ter investido mais, mas isso não aconteceu. Mas também ficou no passado e a gente tem que olhar para frente. Então não adianta ficar chorando o leite derramado. Tom Welling não voltou no crossover e talvez a gente vai ver, quem sabe, até um remake ou tipo um episódio aí, reunion de Smallville algum dia, quem sabe. Agora eu quero saber de você, concordando ou não concordando, o que você achou desse vídeo, o que você achou de tudo que eu falei aqui. Deixa aqui nos comentários, com muita educação, né, e empatia sempre. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se não está inscrito no canal, ainda se inscreva e ative as notificações, porque tem vídeo aqui quase todo dia. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, porque a gente fala tudo lá primeiro. Muito obrigado por assistir este vídeo até aqui. Até a próxima. Tchau.